Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 31, no subtítulo Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Estes sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, de 1860. E quem irá contribuir com o estudo de hoje serão os nossos amigos e facilitadores Kelly Nascimento e Davi Santos. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. Uma boa tarde a todos. Dando sequência à leitura. Boa tarde, Kelly. Dentro da explanação do que foi lido, separei uma pergunta para a gente começar o nosso estudo, a pergunta 258 no Livro dos Espíritos, que está no Livro dos Espíritos. Porque muito se falou durante a leitura sobre as provas e expiações que o indivíduo ele sofre de maneira voluntária ou não. Mas como entender essa voluntariedade e a natureza das provas que é imposta ao espírito, né, no pretérito da sua encarnação. Então, na pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão de que ele sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, será que antes de reencarnarmos na Terra, nós já sabemos de antemão todo tipo de adversidade, todo tipo de prova e quais serão as expiações que nos serão impostas? Vamos ver qual que é a resposta, né? Aliás, continuando a leitura. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. Aí Kardec, ele continua a pergunta, né? Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E, novamente, o Espírito de Verdade responde. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das suas consequências, que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim os caminhos do bem, como também o do mal, se vier a sucumbir. Resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se, distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus permitiu. Bom, existe uma citação muito bonita no Evangelho, né? Que, inclusive, ela também está no livro Pão Nosso,
se eu não me engano, é o capítulo 71, né? Que é dai graças. E ali fala o seguinte: em tudo dai graças. Porque como nós poderemos reclamar ou achar ruim, né, de uma determinada situação, de uma determinada prova que talvez estejamos passando, se nós, diante do nosso livre-arbítrio, né, e das escolhas que fazemos durante a programação reencarnatória, nós escolhemos as naturezas das provas, como o próprio Livro dos Espíritos nos elucida. É semelhante, por exemplo, uma criança que se dirige à escola e existem vários caminhos que vão chegar no mesmo edifício. E conhecendo os percalços que existem em cada um deles, de certa forma, seleciona-se um para empreender a viagem. Bom, a consequência, as dificuldades que vão ser encontradas durante essa caminhada, ela passa a ser de responsabilidade daquele que escolheu tal caminho. Não é mesmo? Por exemplo, se a estrada A ela contém buracos, a estrada B contém mato, a estrada C é mais escura. A estrada D, ela tem mais iluminação. Eu escolho ir pela estrada B, por exemplo. Então, eu escolhi passar por aquelas dificuldades. O porquê que o espírito escolhe passar por tal dificuldade ou outra está ligado à sua necessidade evolutiva. Um espírito, por exemplo, se nós formos seguir este capítulo no Livro dos Espíritos, eles vão continuar explicando a natureza das provas e expiações, e lá deixa muito bem claro. Por exemplo, por que um espírito, então, ele escolhe nascer no meio de pessoas violentas? Porque talvez numa encarnação pretérita aquele espírito ele tenha sido um ser violento e talvez escolha nascer entre pessoas violentas, passando por essa dificuldade exatamente para domar a violência que existe dentro dele mesmo. Da mesma maneira, por exemplo, um espírito que tenha sido alcoólatra, né? Ele talvez reencarne no seio de uma família onde existam problemas com o álcool, para que ele consiga, a partir daí, domar essas dificuldades que ele ainda traz em si mesmo diante da bebida, né? Então, não nos cabe julgar a sabedoria divina, nem questionar a Deus o porquê disso ou daquilo. Porque nós estamos passando por determinada situação, enquanto o outro não passa. Até porque cada um sabe de si, né? Às vezes o que é extremamente ditoso para mim, para o outro, ele não encontra tanta dificuldade. E o contrário também acontece. Às vezes aquilo que para mim é muito pequeno, para o outro pode trazer um constrangimento muito grande. Então cada um sabe, como já diziam os antigos, né, aonde o cinto lhe aperta. E Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele permite que experimentemos as dificuldades, as vicissitudes da vida, para que com isso nós consigamos galgar, né, paulatinamente ali o nosso crescimento espiritual. Eu, num estudo na semana passada em Carmo do Cajuru, nós falávamos exatamente sobre essa leitura do livro Pão Nosso, que é Dai Graças. E um exemplo muito interessante foi citado. Por exemplo, muitas das vezes nós oramos e pedimos a Deus que nos livre de determinada situação ou que nos conceda determinada coisa. Mas, quantas vezes, né, nós não ficamos de mal de Deus porque Ele não fez segundo a nossa vontade? E é interessante porque chega a ser incoerente, porque o próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, durante o sermão do monte, ele nos diz o seguinte: se vós que sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, ainda mais Deus, que é soberanamente bom, justo, né, extremamente poderoso para fazer muito mais por qualquer um,
não seria Deus capaz de nos dar coisas muito melhores? E aí, então, o exemplo foi o seguinte. Quem tendo uma criança de 6, 7 anos, e essa criança lhe pedir a chave do carro, a pessoa vai entregar a chave do carro para essa criança. Embora, sendo o pai o proprietário do carro e o filho, então, o herdeiro desse bem, não teria ele direito de entrar nesse carro e dirigir esse carro e usufruir desse carro? E aí foi falado o seguinte, imagina, vamos trazer esse quadro para um cenário mais fácil da gente compreender. Suponhamos que o meu filho adolescente, já um pouco maior, né? Ele está ali nas provas finais da escola. E aí, por algum motivo, ele perdeu a van que o levaria até a escola. E aí, então, ele fica desesperado, porque se ele não fizer essa prova final, ele vai ser reprovado. Ou seja, ele vai ter que repetir o ano. E também não pode chegar atrasado, porque o portão da escola vai ser fechado. Então, ele vai até o seu pai ou a sua mãe e implora, né? Olha, me dá a chave do carro, porque eu vou dirigir até a escola, porque eu não posso perder essa aula. Será que, ainda assim, o pai ou a mãe entregaria a chave do carro para ele ir dirigindo até a escola? Ou não? De jeito nenhum, né? Embora para aquele indivíduo seja o quê? Extremamente importante para ele que ele chegue na escola no tempo plausível para que ele consiga fazer a sua prova. O fato dele não chegar à escola, não fazer a prova, isso vai acarretar para ele um transtorno muito grande, né? E mesmo assim, diante de toda essa comoção, nenhum pai ou mãe que ame de fato o seu filho entregaria a chave do automóvel a ele para que ele pudesse resolver o seu problema de imediato. Não é verdade? Por quê? Porque sabe que durante o caminho que ele percorreria com este automóvel, poderia acontecer muitas coisas. Ele poderia se acidentar, ele poderia atropelar alguém, poderia causar um transtorno, até para a sua vida, talvez um dano irreversível, muito maior do que o fato dele repetir, talvez, o ano escolar, né? Mas aí as pessoas vão falar assim, mas aí o pai, então, vai deixar ele repetir. Não, o que um pai e uma mãe que ama o seu filho faria na situação dessa? Colocaria ele dentro do carro, levaria ele até na escola, e mesmo que a porta estivesse fechada, ainda tentaria conversar com a diretora, com algum responsável ali, para que ele conseguisse entrar na escola e fazer a prova, não é verdade? Então, às vezes, Deus, Ele não nos dá diretamente aquilo que nós desejamos, mas Ele faz para nós o melhor para a gente, o que, de fato, nos acrescentaria de forma positiva, a longo prazo. Não é verdade? O que adiantaria, às vezes, essa criança chegar na escola, fazer a prova e no caminho de volta se acidentar? Nada. Então, talvez o não de Deus, na realidade, ele quer dizer um sim muito maior, né? O que falta para a gente, às vezes, é ter um pouco de paciência e resignação. Confiar mais na providência divina, né? Confiar que essas provas, essas dificuldades que às vezes nos visitam durante a nossa existência, elas têm um propósito maior. Uma boa tarde a todos os internautas. Boa tarde ao Davi também. É com muita satisfação que estamos aqui fazendo esse estudo, né? E espero que vocês tirem proveito desses momentos, que, em primeiro momento, é muito importante para a gente. Os primeiros beneficiados somos nós mesmos, né? E é muito interessante a introdução do Davi, porque, muitas vezes, esse sofrimento, né, que veio nos propor hoje aqui na leitura,
muitas vezes ele vai depender muito do modo como a gente o vê, né, Davi? Se eu consigo ver certa fase da minha vida como um tormento, um sacrifício muito grande, esse sofrimento, esse problema, ele acaba aumentando de tamanho. E nessa leitura de hoje, palavras aqui soltas aqui que nos fazem pensar mais, né, em como a gente deve agir quando esse sofrimento chega, o que será esse sofrimento, existe uma diferença entre o sofrer e entre a dor também, que é interessante a gente falar sobre isso, mas enfim, ele fala assim, aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Então, em primeiro momento aqui, a gente pega essas palavras soltas, né? O aceitar. Essa palavra aceitar é uma das palavras mais importantes, assim, e um dos sentimentos mais importantes que a gente deve começar a desenvolver mesmo, a trabalhar dentro da gente. Porque quando a gente aceita, o sofrimento ele fica mais fácil, né? Quando a gente tem aceitação e quando a gente tem essa confiança, né, de que nada acontece por acaso, que tudo está no seu lugar, a gente passa por esses sofrimentos com uma tranquilidade maior, uma calmaria maior. O Sérgio aqui até costuma falar que não são problemas, não são sofrimentos, são desafios que a gente tem durante a nossa passagem por aqui, no nosso dia a dia, são vários desafios que a gente tem que passar por eles. Como o Davi mesmo falou, cada um passa por fases diferentes, estamos no planeta de provas e expiações, e não está sendo fácil para ninguém, né? Ninguém aqui está vivendo a felicidade plena. A gente pode até achar que sim, mas ninguém vive a felicidade plena. Nós não somos obrigados a ser felizes todos os dias, mas é interessante que tenhamos mais dias felizes do que dias tristes. E isso vai depender da gente. Isso vai depender aqui, ó, da aceitação, da resignação, que são justamente essas palavras que estão aqui para nos fazer entender um pouco mais. E ainda, assim, né, chama a nossa atenção para as nossas ações aqui, como nós estaríamos influenciando o outro, né? Essa pergunta que está escrita aqui é justamente isso. Eu influencio, eu consigo influenciar o outro positivamente ou até negativamente em relação material, em relação moral, com que o outro está passando aqui. O outro não tem nada a ver comigo, porque ele tem a vida dele, ele tem as passagens dele. Sim, cada um está no estágio evolutivo diferente, e cada um tem uma missão, às vezes, diferente. Mas aqui temos pessoas, né, que, vamos falar assim, são espíritos encarnados que somos nós, que estamos aqui justamente para essa evolução, para essa desenvoltura, para esse andar nosso para frente. E isso é lógico que nós vamos influenciando, sim, nas provas e expiações do outro, sim, e vice-versa. O outro também influencia na da gente. Mas não tem nada a ver com fulano. Às vezes, sim, porque se nós não vivemos aqui sozinhos. Se nós vivêssemos numa ilha deserta, poderíamos até falar que não. Não, lá eu tenho que resolver minha história sozinho. Tem até aquele filme, O Náufrago, né, já passou aí muitas vezes aí na TV aberta, que mostra justamente isso, a necessidade que a gente tem de estar com o outro. Né, quando ele cai lá naquela ilha e tal, e aí ele inventa o amigo dele, que é a bola, né, e tudo mais. Nesse filme a gente vê realmente a necessidade que a gente tem do relacionamento, né, com o outro, e é assim que a gente evolui aqui. Então, muitas vezes a gente pensa assim, vou fazer do jeito que eu acho que está certo mesmo, e problema, e não estou nem aí para o outro. Só que a gente esquece que nós também somos exemplo para muitas pessoas. E, às vezes, a gente não percebe isso.
estamos sendo, muitas vezes, observados. E aquelas pessoas, às vezes, que gostam da gente, né, e que, vamos falar assim, que têm orgulho da gente, eles vão pegar aquilo que a gente faz, às vezes, como uma coisa boa. Filhos, por exemplo, né? Talvez a admiração é tão grande em certos momentos que às vezes você está no caminho, às vezes não tão bom, mas você está sendo exemplo ali para aquele espírito que está chegando ali, e ele pode olhar e pegar aquilo como uma coisa que está sendo boa, que está sendo, né, que está tirando proveito daquilo. Então nós temos que começar a pensar nisso. Nós estamos sendo observados, nós sempre estamos sendo exemplo para um, para o outro. Então nós não podemos agir como se a gente estivesse sozinho. O que a gente está passando hoje, por exemplo, é a questão da pandemia, né? Para quem conseguiu tirar um pouco de proveito dessa fase que a gente viveu e está vivendo, a gente vê a importância desse exemplo, a importância do relacionamento, né? O que eu fizer de proteção comigo, eu estou protegendo o outro também. Então, isso é muito interessante a gente começar a pensar nisso, né? Da gente não viver sozinho. A gente vive e todos os nossos atos talvez esteja sendo influências grandes na vida do outro que está, às vezes, do meu lado, ou, né, que está convivendo comigo. Então, e é interessante aqui, essa questão do sofrimento aqui, que eu falei, comecei a falar, mas não dei muita ênfase, é a questão do sofrimento e da dor, que são coisas diferentes. Jesus, por exemplo, quando esteve aqui, ele encarnou no corpo igual nós estamos aqui, né? Em carne e osso, igual nós estamos aqui. Então, ele tinha a dor física, sim. Tudo que ele passou aqui, tudo que nós fizemos com ele, porque a gente estava lá, né? Tudo que nós fizemos com ele, ele sentiu, sim, a dor física. Mas esse sofrimento que a gente muitas vezes sente de frente aos nossos desafios, vamos falar assim, geralmente é por puro orgulho nosso. Porque esse sofrimento que está falando aqui não é a dor do corpo, geralmente. Na maioria das vezes é um sofrimento da gente achar que nós não merecemos aquilo. Que, principalmente quando a gente chega a passar por alguma doença, ou alguém que a gente ama passa por algum tipo de doença, às vezes doenças difíceis, né, de lidar e tudo mais, a gente entra nesse processo justamente da não aceitação. A não aceitação desses desafios e desses problemas, entre aspas, nos levam a esse sofrimento extremo, de eu achar que eu não mereço e que aquilo não seria para mim. Mas se a gente for parar para pensar, tudo que acontece, né, o Davi mencionou também a questão um pouco ali da reencarnação, de quando a gente chega, né, se a gente vai saber de tudo ou não vai, aquele negócio, você vai pagar, você vai estar devendo. Existe isso? Existe. Mas nós não devemos ficar muito fixados nisso. Mas é importante a gente saber que, às vezes, coisas que vivemos hoje aqui, às vezes eu não vou entender mesmo. Nós não temos, eu acredito que nem o direito de saber tudo, até mesmo para nos resguardar, né? A espiritualidade, ela nos resguarda de coisas que às vezes eu saberia hoje que eu não saberia lidar com aquilo. Então, muitas vezes a gente não entende aquela coisa, fala, gente, mas não é possível. Por que será que eu estou passando por certo desafio, certo sofrimento, esse problema está chegando para mim? Por que será? E por que eu? Para que eu? Muitas vezes a gente não vai entender mesmo.
Mas é importante a gente saber que nada está errado, porque a espiritualidade, ela é muito, vamos falar assim, muito certa com as suas ações. Não é, a organização não é como a gente aqui. Nós somos meio atrapalhados, às vezes, para organizar, para realizar, para saber o que a gente quer, para entender os nossos sofrimentos. Muitas vezes a gente é meio desorganizado mesmo, né? Mas a espiritualidade não. Então, nós não precisamos ficar pensando, às vezes, que aquilo não seria para mim. Por que comigo? Não. Vamos começar a pensar diferente. Se a gente... para a gente, às vezes, começar a entender um pouco melhor, né? O que será que isso está me levando a pensar? Por que será que justamente quando eu ia conseguir tal coisa, teve essa interrupção? Por que será que essa viagem tão desejada, às vezes, que eu queria, eu nunca consigo fazer? São coisas, mas sem revolta. É justamente com essa aceitação aqui que está falando da leitura, né, e essa resignação. Não é um questionamento com revolta. Né? Você falou questão de questionamento, né, Davi? A gente, às vezes, questionar tanto as coisas. Mas, assim, nós podemos questionar, sim, mas questionar com essa aceitação e com essa resignação, para a gente tentar entender um pouco mais. Não esse questionamento de revolta, né? O porquê comigo? Por que está acontecendo isso? Justo agora que eu poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo, vem isso e me atrapalha? Justo esse ano que eu tinha a meta de fazer tal coisa, né? Agora, nessa parada que a gente deu aí, nesse tempo, quanta coisa! Quanto casamento não aconteceu? Quanta festa de 15 anos não aconteceu? Não foi? Quantos aniversários nós fizemos só com o marido e filhos, né? Dentro de casa, ou com a mãe e com o pai, quantas comemorações nós deixamos de fazer? Né? Então, se a gente for olhar por esse lado, a gente caminha por uma revolta, por uma não aceitação das coisas muito grande. Então, vai depender mais da maneira mesmo como eu consigo enxergar aquilo, né? Enxergar esses desafios. E até mesmo no desafio com o outro. Né? Vamos imaginar assim, do outro lado. Né? Um amigo chega e te conta um problema, naquele sofrimento, às vezes naquela revolta, naquele não entendimento. Se você já tem uma certa tranquilidade, uma certa aceitação para lidar com isso, você já consegue ajudar. Né? Davi chega e me conta aí um problema dele, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, tal. Se eu já tenho uma maturidade de conseguir, né, esse ouvir em primeiro lugar, que nós temos que fazer esse exercício também de conseguir ouvir o outro, de prestar atenção no outro. Então, primeiro eu ouço e depois eu vou tentar ajudar, falar, olha, não, mas às vezes não seja nessa gravidade toda, né? E se você fizer tal coisa, de repente pode te ajudar? Então, às vezes, dá aquela luz no outro. Né? Você fala, nossa, é mesmo, não tinha pensado ainda por esse lado. Então, é justamente isso que a leitura está falando aqui. Nesse nosso desenrolar, nesse nosso dia a dia, juntando provas e expiações que são minhas, com o outro, com as missões, nós podemos ajudar. E o quanto é satisfatório você olhar e falar assim, puxa vida, eu consegui ajudar fulano. Às vezes, a gente nem percebe. Mas aí, depois de um tempo, eu chego e falo, nossa, lembra aquele dia que você falou aquilo que me ajudou tanto, que eu não esqueço mais. Por quê? Você teve a intenção de ajudar. Né? Você realmente teve uma vontade de acalentar aquele coração que estava ali sofrendo naquele momento. E isso ninguém esquece. Isso ninguém esquece. E é muito importante. Né? Mas, em primeiro lugar, nós temos que nos ajudar primeiro, nos conhecer primeiro, procurar essa aceitação, essa resignação, essa calmaria, para depois eu ter a capacidade de ajudar o outro. Né? É interessante quando você diz, as pessoas falam muito isso, né? Ah, mas por que eu? Por que não eu? Por que pode acontecer com o outro e não pode acontecer comigo? Por acaso, eu sou melhor do que o outro? Não sou melhor e nem sou pior, né?
Está no Evangelho também, a cada um segundo as suas obras. Deus, ele é justo, porque ele imputa determinadas situações a um e o outro se acha no direito de passar por elas isento. Não é verdade? Mais cedo eu disse sobre a leitura do Pão Nosso, fazendo uma ratificação, né? É a leitura 100, que é intitulada Rendamos Graça, está no livro Pão Nosso. Eu até vou ler ela, porque ela vai encaixar muito bem nessa leitura também proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela foi baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, né? Paulo aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, tudo que acontece conosco está circunscrito à vontade divina, né? Se Deus não nos imputa, como nós vimos anteriormente, ele permite, segundo as nossas escolhas ou até mesmo as nossas atitudes. E Emmanuel, então, é inspirado neste trecho, ele segue, né, a sua escrita. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunge, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Ou seja, aqui são quadros, são situações, são coisas que normalmente nós vimos com um certo ar de empecilho, né? A pedra, o espinho, o fel é amargo, o fogo queima, o lixo fede, o temporal ele causa medo, às vezes, né? Raios, trovoadas, mas aí Emmanuel ele vem mostrar o quê? Uma outra face dessa mesma moeda, que às vezes é intitulada de dificuldade, né? E aí ele segue, olha, aprendemos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino, né? E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores, que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. É aquilo que eu citei um pouco mais cedo, né? Nem sempre nós vamos pedir a Deus determinada coisa e vai suceder conforme nós gostaríamos que fosse. Talvez pela nossa cegueira espiritual, como o texto aqui diz, ou talvez pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós não enxergamos aquilo que nós pedimos a Deus em um outro quadro, em que Ele mesmo nos favoreceu. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes, só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes, né? Às vezes é preciso pegar ali mais forte na pessoa, dar uma sacudida nela para ela parar de se debater na água, né? O que pode causar o afogamento dela e até de quem está tentando salvar. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma coisa que eu procuro, o que eu sempre disse, né? Quando determinada situação está acontecendo,
ao invés da gente reclamar, ao invés da gente começar a murmurar, por que a gente não faz uma pergunta para nós mesmos? O que essa situação tem para me ensinar? O que eu preciso aprender com essa situação? Eu não sei se trata-se de uma fake news ou de alguma leitura desenvolvida para sensibilizar as pessoas, mas essa semana eu vi numa rede social, né, um relato de um paciente de um país, se eu não me engano, na Argentina, que foi internado com os sintomas da Covid-19 e durante um dia ele precisou ficar no respirador, né, por apresentar dificuldade de respirar. E aí, então, quando ele recebeu alta do hospital e estava saindo, foi-lhe apresentada a conta do hospital. E aí, segundo o que dizia a leitura, o valor que ele pagaria por ter ficado no respirador era um valor considerável. Era uma quantia monetária considerável. E esse senhor, então, ele começou a chorar. Ele começou a verter lágrimas, né, quando ele viu a conta do respirador. E aí, então, o médico virou para ele e disse, olha, citou o nome do paciente, né, eu sei que não é barato e tal, mas penso eu que o senhor tenha condições de pagar e, além do que, também, graças a Deus, a sua saúde foi restabelecida, você está bem, está voltando para os seus familiares. E aí ele ainda chorando copiosamente, ele se vira para o médico e disse, olha, eu estou chorando não é por causa do preço, não. É porque durante 59 anos da minha vida, durante todos os dias desses 59 anos, eu respirei o ar de Deus gratuitamente. E eu nunca me dei conta disso. Eu nunca agradeci por um dia desse sequer. Ou seja, são coisas que para a gente é normal, né? Nós respiramos o ar, nós temos o alimento nas nossas casas, nós temos água para beber, água quentinha para tomar banho, nós temos um teto, uma cama macia, roupas de cama limpa, roupas limpas para vestir, medicação, caso a enfermidade nos visite. Penso que grande parte de nós tenha condições de ter um plano de saúde, caso precise de uma consulta médica, caso não tenha, ainda assim, né, apesar de toda a precariedade que o sistema se encontra, as pessoas ainda conseguem ter acesso à saúde, na sua grande maioria, e nós não agradecemos. E por que eu falo isso? Porque existem situações, existem locais no nosso próprio planeta, até mesmo no nosso próprio país, em que as pessoas sequer têm isso. O básico para a sua sobrevivência, questões sanitárias mesmo, de ter como tomar banho, água limpa para beber, né? Uma coisa que seria básico, que é o tratamento do esgoto nas suas casas. E isso é um quadro que a gente vê até mesmo, eu nem vou falar no âmbito nacional, mas na nossa cidade, nós encontramos famílias nessa situação. E o que mais nos assusta, às vezes, quando nós nos deparamos com pessoas nessas situações, com famílias nessas situações, é que são pessoas extremamente espiritualizadas, na sua maioria. Apesar de todas as dificuldades, eles são felizes e são gratos a Deus pelo mínimo que têm. É tão interessante que, sobre isso, né, existe uma pergunta também no Livro dos Espíritos, a questão 920. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação,
mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto pode ser na terra. E aí na pergunta 923, aquilo que seria supérfluo para um não se torna o necessário para o outro e vice-versa, segunda posição? E olha que interessante desta resposta. Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, as vossas ambições e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça, quando tiverdes a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras e a visse reduzida a 10 mil, considerar-se-ia muito infeliz, por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama a sua classe. Ter bons cavalos, aqui fala de cavalos pela época que foi escrita, né? Século XIX. Ferros, satisfazer a todas as paixões, etc. Julgaria faltar-lhe o necessário, mas, francamente, podes considerá-lo digno de lástima, quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para o que lhe estão acima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Então, às vezes, mesmo as dificuldades que nos visitam, para outros seria uma bênção. Se estivesse vivendo segundo a maneira como nós vivemos, às vezes aquilo que para mim, né, eu ganhava um valor X por mês, passei a ganhar Y. E aquele Y talvez seja, né, como diz aqui na leitura, uma situação de extremo desgosto para mim. Mas aquele Y para outro seria a realização da sua vida. Então, tudo é muito relativo. Como você mesmo disse, a questão do sofrimento, né? O que nos causa sofrimento? Nós precisamos encarar a vida de uma maneira, talvez, até um pouco mais madura. Porque, na maioria das vezes, nós nos comportamos como crianças, né? Crianças mimadas, que é tomado ali o seu brinquedo, ou lhe é legado um doce, e ela então dá birra. E, na realidade, toda aquela comoção, todo aquele sofrimento, ele é injustificado. Não que nós não tenhamos razões ou não existam situações na vida que nos remetem ao desespero. Não é isso que a gente está falando. Mas é que, na maioria das vezes, nos falta, de fato, a resignação, a resiliência para passar por aquela dificuldade, de fato, com o olhar acima, com o olhar em Deus, confiando que Deus é nosso Pai, que Ele é soberanamente bom, que Ele é soberanamente justo, que nada que nos acontece por sadismo de um ser superior que fica feliz com o nosso sofrimento. Mas um pai, por exemplo, quando imputa a um filho um determinado castigo, ele não faz por maldade, mas ele faz na esperança que a criança, ela, a partir daquela experiência infeliz, né, naqueles momentos, ela consiga subtrair dali reflexões, para que aquele erro não seja cometido novamente, para que ele, a partir dali, ele aprenda coisas novas, valores novos, e se torne um ser humano melhor. Deus permite que nós passamos por todas as dificuldades, por todas as provas e expiações que somos convidados a viver neste plano, com a certeza, olha para você ver, nós temos a experiência que os nossos filhos, eles compreendam e se tornem seres humanos melhor. Deus, ele tem a certeza que nós nos tornaremos espíritos melhores. Porque para isso fomos criados. E esse é o nosso destino final. Pelas próprias palavras do Cristo, vós sois deuses. Vós sois a luz do mundo, faça brilhar a vossa luz.
um metal para que ele brilhe, né, para que ele possa, o ouro, por exemplo, para que ele possa exibir toda a sua beleza, todo o seu brilho, primeiro ele precisa ser polido. E aí ele é levado a um processo de abrasão, onde ele é aquecido, onde ele é talvez submerso em soluções químicas, para que então, depois de todo esse processo, ele esteja tão purificado e que possa ser, de fato, o metal precioso que ele foi destinado a ser. O destino do homem é o anjo. E um dia, por pior que sejamos, ou por pior que julguemos alguém, nós ou este alguém será um anjo. Quem sabe não faremos conforme os próprios dizeres do Cristo, na sua infinita misericórdia e sabedoria, não faremos as coisas que ele fez e muito mais. Mas para isso nós precisamos agir como ele, que diante de todo o sofrimento, diante de tudo que lhe foi imputado, embora ele não tivesse a necessidade de passar por tudo isso, sequer ele reclamou de nada, né? Na leitura de Isaías fala que o Cristo ele foi para o madeiro como a ovelha muda, ela segue para o altar do sacrifício. E nós nos permitimos nos perder na queixa, na murmuração, e perdemos um tempo precioso de reflexão, de oração e de comunhão com Deus. É interessante, né, Davi, você falando aí a questão das birras, né? Muitas vezes nós estamos esperneando mesmo no chão, mas não literalmente, né? Porque a gente tem vergonha, nós já crescemos e a gente sabe que a gente não pode fazer isso. Mas muitas vezes nós estamos mesmo como crianças aí de 2, 3 anos que deitam no chão e dão birra. Só que a criança ela já não tem maldade de saber que aquilo, né, ela vai ficar com vergonha. E a gente não faz porque a gente vai ficar com vergonha. Mas de novo, até hoje não aprendeu, né? Então, assim, por isso que a gente tem que nos observar, né? Quando a gente começar com essas birrinhas, com esse deitar no chão e espernear, é a gente parar e pensar, não, espera aí, eu posso ser um pouco mais maduro, né? Eu já passei por várias coisas e eu posso ter um pouco mais de serenidade para lidar com isso. E é interessante a questão, às vezes, que o Davi também falou, né, a espiritualidade, ela nos acompanha a todo momento, né? Então, chegam, às vezes, os desafios e esses sofrimentos que é necessário para a gente, né, que a espiritualidade não pode nos abster disso, falar, não, por que então, que se Deus é justo e a espiritualidade é justa, por que então não tira o sofrimento de todo mundo? Né? Ou então que parem as guerras, ou que parem todo o sofrimento do mundo? Só que seria muito complicado, né? Porque no estágio evolutivo que a gente se encontra, a gente ainda tem uma tendência ainda a caminhar e a evoluir, mas é pelo sofrimento. Porque nós poderíamos escolher, né? É importante a gente falar isso também, que além de tudo isso que a gente está falando, nós ainda temos nosso livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos. Então, não adianta nós ficarmos dando birra, né, esperneando no chão, sendo que, na maioria das vezes, somos nós que vamos fazendo as nossas escolhas. E aí chega lá no final, às vezes, das escolhas que a gente está fazendo, e a gente olha para trás e fala, nossa, mas por que está tão ruim? Né? Por que minha vida está tão ruim? Por que eu não consigo achar um caminho, achar um norte, achar minhas metas? Por quê? Através das escolhas que a gente vai fazendo, né, que nós próprios estamos fazendo, a gente vai absorvendo através disso. A lei da ação e reação, ela não falha. A lei da natureza, né, a lei divina, ela não falha. Então, aquilo que chega para a gente, né, tudo que chega para a gente, se não está bom, se nós estamos reclamando porque não está bom o que está chegando para mim, nós temos que prestar atenção no que a gente está oferecendo para o outro. Porque é tudo uma troca. Como a gente já falou, que nós não estamos aqui sozinhos,
é como se fosse uma roda gigante. E uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo, uma hora eu estou ajudando, a outra hora eu estou precisando de ajuda. E não é vergonha nós pedirmos. Nesse momento de sofrimento aqui, nós pedirmos ajuda. Porque todos nós temos o nosso mentor espiritual. Não interessa eu saber, quem será meu mentor espiritual? Né? Qual será o nome dele? Como é que será que ele é? Não interessa como ele é. Eu sei que eu tenho. Né? E todos nós temos. O difícil é nós termos e preservarmos essa conexão com Ele, essa sintonia, essa energia com a espiritualidade, com até o universo. Porque quando nós estamos andando no caminho certo, né, o universo conspira a nosso favor. Mas qual que é o caminho certo? Jesus já veio, já mostrou para a gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio e mostrou. Mas eu não vou conseguir. Ele é Jesus. Lógico. Mas se a gente já estiver na estrada, né, Davi? Porque enquanto a gente ficar parado e pensando, mas como que eu vou viver como Jesus viveu? Você pode viver como Ele, eu posso fazer o que Ele fez e muito mais. Como assim? Mas eu sou tão pequeno. É aquela humildade assim, mascarada, né? Coitada, ela é tão humilde. Mas que humildade não tem nada lá, né? É por orgulho mesmo. É por orgulho, é pura ociosidade, preguiça, às vezes, de caminhar, de ir para frente, de persistir. Nós desistimos muito, às vezes, das coisas, das nossas metas no meio do caminho. Nós desistimos. Falar, isso aqui não vai dar certo, não. Deixa para lá, né? Só que nós sabemos que tudo que a gente deixa de lado, nós vamos ter que voltar para dar prosseguimento naquilo, que seja nessa reencarnação, que seja na outra, que sejam as pessoas que a gente está deixando para trás, que sejam aqueles que precisaram de nossa ajuda e nós não fomos capazes de ajudar por puro orgulho, por puro egoísmo, por pura preguiça, por pura ociosidade. Então, e tem uma coisa interessante, porque esse sofrimento é que vai nos levar para frente, porque nós, através do nosso livre-arbítrio, nós, enquanto tudo está bem, como o Davi já falou, enquanto eu estou aqui respirando, eu estou andando, eu estou trabalhando, eu estou toda perfeita, eu estou respirando, eu tenho minhas duas pernas, eu tenho minhas duas mãos, meu corpo está legal, eu não vou pensar em agradecer, eu não vou pensar que eu tenho que ajudar, né? Eu estou bem, pronto. Mas a gente só para mesmo, né? A maioria de nós, a gente só para mesmo quando aquele sofrimento começa a vir, você fala, não, peraí, isso aqui não está legal, não. Mas é uma maneira de a gente andar. Porque nem a sacudida, às vezes, que a espiritualidade dá na gente, às vezes, a gente acorda. A gente está no caminho errado, né? E persistindo, como o Davi mesmo falou, mas eu sofro tanto, minha vida é tão difícil, mas eu sofro tanto. Mas aqui, você já tentou um caminho diferente? Você já tentou fazer diferente? Porque se você segue o caminho X, e esse caminho X, ele te traz sofrimento, ele te traz doenças, ele te traz mal-estar, ele te traz intranquilidade, nervosismo, e aí você fica só reclamando, mas está ruim, mas minha vida é muito ruim. Você já tentou seguir outro caminho? Porque geralmente a gente tem outro. Nós não temos uma opção só. Em todas as fases da vida da gente, nós temos mais de uma opção. É um leque. Você vai escolher. É você que escolhe. Então, nós temos que parar de reclamar, porque nós sabemos que a maioria dos desafios que nós temos passado, somos nós mesmos que escolhemos e muitas vezes até pedimos, né? Antes da nossa chegada aqui, muitas vezes nós pedimos X tal coisa, mas nós esquecemos. Pedimos para quê? Porque a gente sabe que a gente precisa ainda trabalhar naquilo, que ainda não está legal. Então, pensemos nisso. Né? Sempre quando chegar um sofrimento, um desafio desses, um problema, a gente parar e pensar, peraí, o que será que eu posso aprender com isso? O que será que a espiritualidade está tentando me mostrar? Porque muitas vezes a gente coloca um véu
nos nossos olhos e a gente não consegue enxergar nem um palmo na frente do nosso nariz, né? Então, nós temos que ter a humildade, às vezes, até de escutar o outro. Porque talvez o outro está até enxergando, falando, não, mas como é que ela não vê? E a gente não, né? Então, eu agradeço e encerro a minha fala e meu estudo de hoje. Agradeço ao Davi, que esteve aqui, né, do nosso lado, nos ajudando. E espero que nós tenhamos conseguido levar um pouquinho de conforto, um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de calmaria no coração de todos vocês. Porque o nosso objetivo aqui com os estudos é somente esse. É de entendermos um pouquinho o que acontece conosco e levar conforto e calmaria para todos os corações que estão aí escutando e absorvendo essa energia da casa e de todos nós. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade, por ter estado conosco durante esse estudo, a Kelly, pela companhia, pelas palavras. Eu vou encerrar minha fala também falando só mais uma coisinha, vai ser bem breve. É sobre o silício, né? Tenho certeza que muitos que acompanharam a leitura, que não tenham conhecimento do que é um silício, né? Era um instrumento que era utilizado na Idade Média, principalmente por parte da igreja, para causar dor ao corpo físico num ato de penitência, né? E aí, essa leitura, na sua síntese, ela vem nos convidar a uma penitência diferente, uma penitência de nós mesmos, com o nosso sentimento, combatendo o nosso orgulho, combatendo a nossa vaidade, nos remetendo a um pensamento de fé. Muitas das vezes, o silício ele era aplicado ao corpo porque acreditava-se que era uma forma de prática da caridade, porque aqueles sacerdotes, ditos até mesmo santos, que utilizavam o silício preso ao corpo, acreditavam estar, de uma certa maneira, praticando a caridade, mortificando o corpo em benefício da humanidade, em benefício de outras pessoas ou até do seu elevamento espiritual. Mas olha que interessante. O que será que, de fato, vem a ser a caridade? Será que Deus nos pede para que nós mortifiquemos o nosso corpo? Muito pelo contrário, né? No Livro dos Espíritos também é dito que o nosso corpo nos foi emprestado e nós temos a obrigação moral de velar por ele. Então, se eu, de alguma forma, eu mortifico o meu corpo ou causo-lhe um enfraquecimento voluntário, é como se fosse um suicídio. É um suicídio inconsciente, né? Que a pessoa vai causando ao corpo ali gradativamente. Mas responde também qual que é o verdadeiro sentido da caridade. Porque essa pergunta, Kardec fez, é a pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Porque anteriormente eles já nos disseram que Jesus é o modelo que Deus deu à humanidade para que o homem pudesse, então, se soerguer e se elevar, né? Ir até Deus. O próprio Cristo diz, como você mesmo falou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a resposta é perfeita. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E Kardec completa. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Então, com essa fala, eu também encerro a minha participação hoje, agradecendo mais uma vez a Kelly, a casa, pelo convite, e a todos que puderam acompanhar esse estudo, e que possa ter falado ao coração de todos, assim como falou ao meu, tenho certeza que também falou ao da Kelly, e que possamos,
a partir dele, tirar aí uma centelhazinha de luz para que consigamos vencer as nossas dificuldades com mais fé e com mais confiança em Deus, nosso Pai.